Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Que legal! Hoje eu tô aqui bem feliz, porque estamos aguardando essa visita especial, que a gente é muito fã. A gente nossa. Muito fã. E eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão nos ouvindo, já falaram pra gente trazer ele aqui. Galera, finalmente a gente trouxe o Marcelo Cotrim. Seja muito bem-vindo. Agradeço o carinho de vocês, viu? Agradeço o carinho. Ai, que bom. Tava falando pra eles aqui como tô sendo bem recebido, né? Acolhimento é a palavra que tá no ar aqui. Então agradeço o carinho do convite, espero contribuir aí com a egrégora de vocês. Gratidão. Gratidão, A gente tá olha muito que legal. feliz. E hoje o tema, né? Podemos navegar por muitos temas, mas Sim. assim, setamos aqui paranormalidade e mentores espirituais, certo? Mentores espirituais. A galera tá querendo saber mais de mentores espirituais. A galera sempre escreve sobre isso. Inclusive o dia que a gente decidiu, a gente entrou em contato com a sua esposa, né, pra fazer aqui a entrevista, foi um dia que do nada começou um vídeo seu, assim, a gente não tinha clicado, começou um vídeo sobre você falando dos mentores espirituais, assim, e a gente falou, opa, olha lá, ele tá mandando… Mensagens silenciosas da vida, né? As coisas vêm assim. Tá mandando sinal. Foi Legal. maravilhoso esse sinal. Muito Que bom. bom. Sincronicidade, né? Vamos fazer um brinde com o nosso brinde. cacauzinho Vamos. aqui, cacauzinho da Sátiva. Vocês quiserem conhecer um pouco mais dos produtos da Sátiva, não tem só cacau, tem manteiga de cupuaçu, tem uma variedade de produtos no site deles. Se você quiser saber mais, tá no site aí na tela. Tem cupom de desconto para nossa egrégora, aproveitem. Sim, é Tribe Zen o cupom, né, dos nossos parceiros, Tribe Zen tudo junto. Aí você consegue um descontão legal. E temos presentes aqui, ó. Presentes. Presentes para o nosso convidado. Esse aqui é um extrato de cogumelo nutrópico. Ele é para aumentar a nossa cognição. Ele também ajuda no combate de radicais livres. Ele é antioxidante também. Esse aqui é o Bacana. reishi. Então você pode misturar diretamente na água. Ele tem um efeito fitoterápico, né? Que Então, bacana. igual a medicina chinesa, eles utilizam bastante. Legal, agradeço. E esse é da Não natureza conhecia. divina. É muito bom. Legal, vou experimentar, depois eu conto. Isso. A minha expansão de Feedback. consciência. Combinado. Legal. Esse daí, ele é bem suave. Então, por exemplo, ele não é psicoativo, né? Então, Sim. ele é quase igual a tomar um chazinho Sim, de sim. ervas. E para vocês quiserem conhecer mais também sobre os produtos da natureza divina, o site tá aí na tela. Também tem cupom de desconto. Aproveitem, tem muitas coisas, muitas ervas, aromaterapia. Tem muita coisa legal no site deles. Chega um pouquinho pro lado aqui só. Aí, olha aí. Deu certo. Aí temos também mais uns presentinhos, que é o seguinte. A Mata, nosso parceiro, porque é uma coisa que a gente vem estudando nos últimos anos, que é a nossa nutrição do corpo físico também, né? A gente Claro. fala muito da espiritualidade, mas sem esse veículo sagrado, tá em perfeita harmonia, não funciona bem, né? Então, essa empresa que a gente ama muito, eles trazem essa nutrição regenerativa da floresta. Então, eles têm aqui, por exemplo, leite de castanha do Brasil, né? Vai ter um para você só. provar aí dentro. E o leite de castanha, né? Porque a gente sempre recomenda. Só ingredientes naturais, assim, que nem o leite de castanha deles, eu acho que tem só 2 ingredientes, não tem quase Que bacana. não tem que conservante, bacana. tá muito legal. Bom conhecer. Aí A Bruna vai adorar. é um café especial deles, que é o Mata Coffee, muito legal também. Poucos ingredientes, assim. Certo. Não dá Aquele café de ansiedade. liberação lenta. Porque a cafeína a gente tem um cuidado. Um cuidado, porque é uma medicina poderosa. Pontual, intencional, né? E o superfood, né? Que esse daqui é muito legal. E quando a gente vai viajar, por exemplo, a gente leva um superfood desse, que é uma refeição praticamente. Uma refeição proteica. Muitas fibras prebióticas, só ingredientes integrais, assim, é muito bacana, muito bom. Legal, gente. E além de Agradeço, ajudar o agradeço. nosso microbioma, ajuda também a regeneração da Amazônia, ajuda as comunidades também originárias de lá. E para o pessoal que quiser conhecer mais, tem o site aí na tela também, mata.bio. Tem cupom de desconto, aproveitem. Quando vocês contribuem, né? Quando vocês dão esse voto, né? Porque o dinheiro da gente, a gente tá ali investindo em algo que a gente quer que cresça. Então, o dinheiro é uma energia que você coloca em movimento para fazer algo crescer. Então, se você
tá aí em busca de autoconhecimento, de melhorar e de construir um novo planeta, tudo que você investe é muito importante para essa construção desse novo. Então, investir em produtos legais, produtos que estão alinhados, né, com essa mesma visão, com esse mesmo propósito, é muito importante. Além de vocês ajudar a gente também, utilizando nosso cupom de desconto. Boa. E aí na sua tela tem o QR Code e o links.tribezen. Você pode encontrar no link da bio do nosso Instagram. E basicamente, para você se relacionar mais com a gente tem 2 canais, né? O grupo do WhatsApp, que é só mandar um direct lá no Instagram, @tribezen, para você, né, receber convites e participar das nossas trocas ali no grupo. E também a newsletter semanal, toda sexta-feira às 8h08, a gente manda um e-mail muito especial com coisas que a gente só conta lá, e agenda, que só nesses 2 lugares a gente faz, porque são movimentos mais íntimos da nossa egrégora, né? Isso. E tem também a nossa última imersão de fotografia na natureza. É verdade. Esse ano a gente vai se despedir dessa imersão, é o 5º ano que a gente faz, mas a gente tá sentindo que a nossa alma de fotógrafo, ela vai continuar, né? Porque a fotografia, ela sempre abriu muitos portais na nossa vida, a gente pode estar em muitos retiros, muitas egrégoras diferentes, aprender demais. E aí o nosso transbordar é através dessa imersão. Só que esse ano a gente resolveu fazer a última porque o nosso lado terapeuta, nosso lado aqui também de comunicação, ele tá tomando mais espaço. E é algo que nesse momento ressoa nosso coração. Mas se você quiser estar na nossa última imersão de fotografia na natureza, aprender a expandir a sua consciência, usar ferramentas de autoconhecimento através da arte e da fotografia, vai ser dia 13, 14 e 15. 13, 14 e 15 de dezembro, no Canto da Mata, em Mairink. Então aproveita essa oportunidade. Vai estar aí na tela também em algum lugar para você se inscrever ou entrar na nossa lista de interesse. Vamos junto, que vai ser especial. Né? Nossa, uma delícia. E nossa, alegria, Cotrim, gratidão pelo seu tempo, estar com a gente. Agradeço o convite, fico feliz aí que tenha conciliado, né, nossos tempos e horários aí. Sim. Espero agregar pra galera que acompanha vocês aí. Não, com certeza. Eu tava falando com o Cotrim aqui, ele 30 anos de rádio, né? Cara, eu fiz 30 anos de rádio. Uau. E já mais de 35 anos que eu atuo como professor na área da espiritualidade, da metafísica, como terapeuta. Então, uau. Então, uma jornada boa aí, uma caminhadinha boa. Mais da metade da sua vida fazendo isso, provavelmente, já né? Já deu pra renascer, exato. Já deu pra renascer em vida, né? Comecei muito cedo também, né? Eu, desde moleque, tenho muito interesse pela espiritualidade, né? 8, 9 anos eu tava caçando livro na biblioteca, comprava a revista Planeta, que era o que tinha na época, né? Não tinha internet como hoje, não era tudo tão acessível, mas eu sempre fui muito interessado, assim. Então eu comecei cedo mesmo, comecei a dar aula com 17 anos. Sua família já era da espiritualidade, assim, ou não? Não, Lucas, não era, cara. Meu pai, no máximo, ele dizia que acreditava no invisível. Ele falava, eu acredito no invisível. Ele não falava, não tinha ligação com nenhuma religião. Minha mãe se colocava católica, mas não praticante. Então, na verdade, eu não tive nenhuma influência. Eu fui autodidata mesmo e descobri... Para mim era muito importante entender como a vida funcionava, né? Eu sabia que tinha muito mais do que aquilo que as religiões transmitiam. Uhum. Então, sempre fui um buscador desde muito cedo. Que legal. Uau. Então, você foi muito por esse lugar da curiosidade. Não foi porque, às vezes, sei lá, teve alguma ruptura, alguma dor, alguma crise na sua vida que aí você despertou para a espiritualidade? Então, boa, Sol, você me perguntar isso, porque é muito comum me perguntar qual foi a tua grande mudança, né? O choque de realidade que gerou a metanoia, que você mudou tudo. E realmente não tive isso, porque eu desde criança tenho esse despertar, digamos. É uma coisa muito natural. Então eu sempre procurei compreender o que estava além do material, do visível. Então o mundo da espiritualidade, da paranormalidade, da mediunidade sempre me fascinou desde muito cedo. Eu lembro de levar livros para a escola. Eu com 10 anos de idade, na época era chamado 4ª série, né? Do primário. E eu levava lá os livros que não tinha nada a ver com o moleque de 10 anos, né? Mas minha professora falava, nossa, mas como você se interessa por isso? Como assim, né? Então era uma coisa muito natural e essa busca minha percorreu a adolescência. Aí eu fui buscar algum conhecimento na Ordem Rosa Cruz, mas eu não tinha idade para entrar. Ah, olha só. Tinha 13 anos, aí eu fui lá, eu comprei uns livros que eu podia comprar
E aí minha trajetória foi assim, com 15 anos fiz um curso de parapsicologia, primeiro curso que eu vi sobre, e com 17 anos já comecei a dar aula junto da equipe do Dr. Valdo Vieira, que eu comentei com vocês agora há pouco, que criou a conscienciologia, projeciologia, né? Uma ciência que estuda a consciência e as energias e a viagem astral. E aí não parei mais. Uau, Você estava que vivenciando legal. desde pequeno alguma coisa paranormal já? Tinha visualizações? Então, eu não tinha, eu buscava ter. Ah, sim. Então, é por isso que eu falo que até nesse aspecto, não veio uma coisa espontânea de falar, nossa, um fenômeno me impressionou. Não, eu ficava de noite no corredor da minha casa, que era escuro, tentando exercitar a clarividência. Mas que criança faz isso, né? Eu ficava tentando fazer essa viagem astral, na época do desdobramento. Então eu tinha visto alguma técnica, acho que na revista Planeta. Eu falei, vou tentar fazer. Ficava ali, conseguia fazer. Então eu comecei a desencadear experiências por exercícios, né? Tanto que uma coisa muito forte no meu trabalho até hoje, uma marca do meu trabalho, é ser um trabalho muito prático através de meditações guiadas, técnicas, exercícios, eu digo para o desenvolvimento mediúnico paranormal, né? E o domínio também, desenvolvimento e domínio, proteção e tudo mais. E porque acho que sempre foi muito natural para mim entender que qualquer ser humano é médium, é paranormal e é capaz de ter experiências espirituais. E essas experiências espirituais geram uma independência, né? A pessoa conhece a espiritualidade na pele, não é uma questão de acreditar. Perfeito. Eu gosto que as pessoas experimentem, não só acreditem, né? Que legal. É diferente, né? Esse acreditar, ele tá ainda em algo que parece que tá fora da gente, né? Que a gente tem que acreditar para conseguir ver. Mas quando você tem a fé, é algo que é dentro de você, não basta acreditar, você é aquilo, você vive aquilo, né? Exato. É diferente, é a experiência, como você disse, né? Exato, uma fé consciente, né? Eu acho que a pessoa acreditar se baseia muito na palavra de outras pessoas, né? E tudo bem, às vezes se há coerência na teoria, a gente pode ter uma confiança, né? Mas é importante as pessoas entenderem que no campo espiritual, todos nós temos capacidade de abrir esses canais, respeitando a individualidade. Quer dizer, as faculdades mediúnicas e paranormais, que você vai ter mais facilmente, são diferentes das minhas ou dela, porque somos pessoas diferentes. O nosso perfil mediúnico e paranormal está muito ligado à nossa personalidade. Olha. Muita gente não linka isso, entende? Mas tem a ver. Uma pessoa, por exemplo, dando só um exemplo, que ela é muito mais emotiva, o chakra cardíaco dela é mais aberto. O cardíaco é o mesmo nas costas, chamado humeral da incorporação. Uma pessoa mais emotiva é mais médio de incorporação. Que interessante. Uma Nossa, pessoa, faz sentido. uma pessoa mais mental, ela tem mais abertura do chakra frontal. Logo, telepatia, intuição, clarividência, premonição são mais fáceis para ela, porque ela tem uma maior abertura desses chakras. Então, há uma lógica, que é isso que é legal no estudo mais científico da questão, né? Há uma lógica do porquê que um fenômeno é mais propício para um ou para outro. Fora que tem um fator também um pouco genético. A genética às vezes interfere um pouco, facilitando, não que crie a condição, porque ela é nata. Todo ser humano é médio paranormal. Mas a genética também favorece ou dificulta alguns fenômenos. Que interessante. Você falando de paranormalidade, né? Vamos entender melhor esse conceito, porque se colocar, né, como esse veículo aqui, o natural dele, ele é ser, né, aberto, é ser conectado, né, com o todo. E como que você define essa paranormalidade? Paranormalidade, até eu diferencio, né, mediunidade de paranormalidade, porque mediunidade significa você está emprestando seus corpos como veículos de manifestação da consciência para seres desencarnados, inteligências espirituais. Na paranormalidade, você percebe o plano espiritual por você na abertura dos chakras, quer dizer, não tem nenhuma entidade do teu lado obrigatoriamente. Então, paranormalidade é todo o conjunto de fenômenos que envolve, eu costumo colocar assim, Lucas, como sendo a expansão dos 5 sentidos. Então, tua visão para clarividência, tua audição para clareaudiência, o teu tato tem um fenômeno que chama exteriorização da sensibilidade tátil,
que me permite sentir a vibração, presença das entidades aqui perto de mim. Então os meus 5 sentidos, até o paladar e o olfato, podem se expandir para percepções energéticas. Então a paranormalidade é isso. São esses seus, para ficar de um jeito simples para as pessoas, são como se fossem os seus 5 sentidos expandidos para outras dimensões. Maravilhoso. Mas a mediunidade já envolve o ser intermediário. Você é um mediador. O médium é um mediador. Então é aquele que está emprestando a sua condição de encarnado para um ser desencarnado se manifestar por ele. Nossa, Que legal. Ficou muito claro agora essa Eu também definição. tinha essa dúvida. Porque fica meio... As pessoas não explicam às vezes com detalhe. Eu gosto de perguntas simples porque elas são... A maioria quer saber e não tem às vezes essa clareza toda. Porque Sim. muitos até não sabem como colocar, talvez, né? Com clareza. Isso. E ambas as coisas, se a gente pensar, são, eu acredito que coisas que a gente tem por direito como ser humano, mas que com todas as condições que a gente foi sendo criado, isso foi ficando abafado, né? Tanto a parte mediúnica quanto essa parte paranormal. Porque quando, por exemplo, a gente, né, tem experiências com medicinas expansoras de consciência, que elas mostram essa expansão dos nossos sentidos. Eu sinto, assim, por exemplo, o oxigênio da água, a bolinha do oxigênio da água quando eu vou beber. Eu sinto o olfato diferente. Então, para mim, isso tá mostrando que tirou o véu, tirou todas essas camadas. E aí eu tô experienciando o que é natural para mim, né? Sim. Então, o que é bacana é que é possível também obter isso, mesmo independentemente de ter o auxílio de uma substância. que legal. Também é possível. É legal você encontrar esse caminho e entender. Por exemplo, a criança. A criança, ela tem todos os sentidos dela muito aflorados. Mas aí é o que você falou, muita coisa se perde. E se perde por quê? Porque a gente vive debaixo de uma matrix humana, de um padrão materialista ou religioso. E o religioso, ele é tão, ao meu ver, ele prejudica tanto quanto o excesso do materialismo. Porque assim, o materialismo ilude de que você é um ego que tem que ter importância no mundo e só foca nisso, né? Esquece a sua evolução, a sua felicidade nata, profunda, espiritual. Mas a religião, ela comete um erro muito grande também para a evolução. Ela tirou Deus do ser humano, colocou o ser humano como inferior e colocou Deus no altar. Sim. E essa separação é o maior malefício que eu vejo nas práticas religiosas, porque tira do ser humano a sua natureza divina. Somos deuses, né? Somos partes de Deus, partes do todo, né? Então, assim, recuperar isso é muito importante. E o mundo, o universo mediúnico e paranormal, ele é nato. Uma criança, se ela fosse ensinada, orientada, não perderia. Não perderia essa conexão. Mas, pelo contrário, a religião, famílias religiosas proíbem, né? Colocam medo numa doutrina criança. ali, né? Verdade. Ou materialismo, também nega, rejeita. E aí isso conduz ao que é a Matrix, uma humanidade na sua maior parte desconectada da verdade, né? Da interdimensionalidade, dessa condição divina que nós somos, né? Perfeito. E falando desse instrumento que temos aqui, desse veículo, minha dúvida é, será que o que influencia mais ou limita a nossa capacidade, né, dessa expansão dos sentidos, né, dessa percepção mais sutil, seria a nossa programação, as crenças instaladas, essa limitação mental, ou até a questão do corpo físico que também não está sustentando ou não está sensível o suficiente para tal? É uma soma porque o corpo físico, ele é manifestação nossa espiritual. É psicossomático, ou seja, nosso corpo reage às energias que reagem às emoções e à mente. Eu gosto muito de um olhar, sabe, Lucas, que eu acho, para mim, é muito mais coerente, de que nós não somos um corpo e uma alma, nós somos um corpo que é a própria alma. Porque, na verdade, apesar de termos vários corpos, né? Eu mesmo falo muito, cuide dos seus 4 corpos fundamentais. O mental, o emocional, o energético e o físico. Porém, tudo é espiritual. O corpo físico é espiritual. O próprio corpo físico. Então, nesse sentido, claro, quando se trabalha, por exemplo, com as energias, né?
eu faço muito através de técnicas meditativas, bioenergéticas, pratico e ensino, você vai transmutando o corpo, os 2 corpos que você adquire quando reencarna. Não sei se vocês entendem, sabem dessa forma, mas quando nós reencarnamos, nós ganhamos 2 corpos. O etérico, que é o dos chakras, e o físico. Então, esses 2 corpos estão entrelaçados. Nós temos que trabalhar a purificação dos chakras e o corpo físico vai mudando também. Porque ele responde, por exemplo, as glândulas estão ligadas aos chakras, então o corpo ele também tem que ser eliminada essa camada de densidade maior que acaba tirando a consciência, bloqueando as parapercepções, as percepções paranormais e mediúnicas, né? Então o trabalho bioenergético ele atua no etérico e no físico para manifestar o astral, que é o emocional e o mental. Entende? Perfeito. Sim. É como se o nosso corpo físico ele fosse a materialização do que a nossa alma está vibrando. Com certeza. O nosso corpo físico, tanto que, do mesmo modo, Sol, que a gente manifesta, por exemplo, uma doença, ele tem causa emocional, como eu falei, ela é psicossomática. Todas elas, 100% das doenças são psicossomáticas. Ou seja, é a metafísica da saúde, né? Todo padrão emocional desequilibra chakras, desequilibra sistemas e órgãos. Agora, também é verdadeiro que se eu tenho uma força espiritual maior, se eu capto energia, o quantum de luz do plano astral superior e da natureza, eu vou somatizar vitalidade. Eu dou para o meu corpo quantum de força, de luz, de energia, de saúde, de potencial de ser uma boa antena, um bom radar para vibrações mais elevadas. Então, eu tenho que aos poucos ir mudando a frequência, inclusive do meu corpo físico, no conjunto, porque isso vai me permitindo acessar dimensões mais elevadas, né? Por isso que tem pessoas que são tão materializadas, elas estão tão imersas no mundo da matéria só, que a gente diz que é uma encarnação meio trancada, porque a pessoa está tão densa que ela tem dificuldade até de acreditar ou confiar num primeiro momento a existência de outras dimensões. Mas é porque ela está muito, o ego dela se voltou muito a se fixar na matéria. Então ela se densifica muito. Nossa, maravilhoso. E como você trouxe, por exemplo, essa questão dos sentidos, né? Isso é muito legal, porque a gente fez recentemente o Vipassana. E aí eles trazem um conceito lá justamente sobre essa questão da gente sempre estar ou no apego ou na aversão e ficar nesse jogo dos sentidos. E aí eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas será que os nossos sentidos são ruins, né? Porque eles não foram dados do nada, né? E aí você trazendo sobre essa questão da paranormalidade, de amplificar os nossos sentidos, e aí como que a gente utiliza esses sentidos para a nossa evolução e não para ficar, né, entre o desejo e a aversão ali das coisas mundanas, né? Ou tipo, isso eu quero, isso eu não quero. Pois é, o problema eu nem acho que seja dos sentidos, mas do julgamento sobre os sentidos. Os sentidos, eles só são percepção, cognição, eles trazem informações. Eu acho que o problema e isso é um princípio do budismo, né, que você citou, que é o princípio o núcleo da roda de Sansara, é esse, né? Exato. Você ou tá averso a alguma coisa, contrário, com raiva, irritado, negando, ou você tá apegado, fixado, ou apaixonado, ou seja, fixação ou aversão. Só que isso, o que nós precisamos é justamente usar todos os sentidos que a gente tem, os 5 mais todos os outros, são muitos mais, né? Paranormais, as parapercepções. Só que o que nós temos que aprender é eliminar o julgamento. Eu gosto muito de usar o conceito, e trabalho muito com os meus alunos, da mente neutra, que é a mente que não julga. E por não julgar, ela não é reativa, então ela não entra no jogo do mundo da Matrix. Ela não entra no jogo querem te irritar e você não é irritável. Querem te magoar, mas você não é magoável. Ou seja, fica muito clara a nossa responsabilidade. Então eu me torno muito livre, muito independente. Porque eu me torno, claro que é um processo, não é de uma hora para outra, mas eu vou me tornando inabalável. Né? Ou seja, nada vai me abalar porque eu não reajo. Eu tenho a minha visão, a minha opinião e o meu sentimento sobre, mas é o meu, não porque o outro quer provocar em mim. Então, o que nós temos que eliminar, e é isso que
né, o budismo lindamente nos ensina, é eliminar esse julgamento sobre a realidade, né? Porque o julgamento faz você... Por exemplo, esses dias agora deu uma esfriadinha aqui em São Paulo, mas tava um calor, né? Aí a pessoa mais reativa, ela fica, puxa, mas tá muito calor, tá muito quente. Aí esfria, ela começa, mas tá muito frio. Tá chovendo? Tá chovendo. Mas aí o sol, tudo pode incomodar, porque ela acostuma-se, muita gente é assim, aliás, a maioria das pessoas, acostuma-se a ser reativo todo o tempo. E aí você não consegue ser feliz, porque você tá sempre insatisfeito. Sim, e sempre refém do externo, né? Sempre refém do externo. Nossa, maravilhoso. Uau, e essa questão é muito profunda, né? É o estudo da equanimidade, né? Acho que a gente tá bem nesse estudo aí, depois do Vipassana. E aí é uma questão do julgamento, é uma coisa que gera também uma reflexão interessante. Como você diria a diferença entre o julgamento e o discernimento? A classificação de uma forma mais positiva? Eu vejo o discernimento como uma análise. Ou seja, eu peso, eu pondero, mas sempre eu acho que eu não vejo como existir um discernimento de alto nível sem você consultar a tua intuição e teu sentimento. Eu acho que o erro das pessoas é achar que o discernimento é algo voltado à razão só. Quando você se volta só à razão, eu não acho que você está discernindo adequadamente situações, pessoas, seja o que for. Você falou discernimento, é outra palavra? E o julgamento mesmo. O julgamento. O julgamento, exatamente, eu acho que ele é muito seco, ele é muito voltado à razão. Ele é muito voltado a um olhar preconceituoso, né? Então, quando você julga, você está no preconceito. Quando você se julga, você está no autopreconceito. Que as pessoas têm muito autopreconceito. Por quê? Porque escutam, desde a infância, uma série de ideias distorcidas sobre si, incorpora aquela voz vai com a pessoa para o resto da vida e ela ecoa o autopreconceito a vida toda. Então, o julgamento e o auto-julgamento, baseados no preconceito e no autopreconceito, infelizmente são um padrão também no inconsciente coletivo. É o que mais a gente vê. Porque o verdadeiro discernimento, Lucas, ele deveria, para você ponderar sobre algo sem ser interferente, você não pode ser reativo. É o que a gente estava conversando da reatividade. Exato. Ou seja, eu preciso sentir algo sem colocar o meu interesse particular, pessoal. Eu gosto muito de fazer a diferença mais ou menos nessa linha, entre crítica e análise. A crítica, ela sempre tem por trás um interesse de quem critica. Mesmo com boas intenções, mesmo um pai criticando um filho, ele tem o interesse que o filho mude porque ele tem medo que o filho siga algum caminho que ele não acha bom. Tudo bem, a intenção até pode ser boa, mas ele quer que o filho mude. Se o filho não mudar, ele vai se sentir decepcionado, ou triste ou com raiva. Ou seja, o grande problema da pessoa reativa é que ela depende do outro para ser feliz. Tem uma condição aí na equação. E aí ele se torna interferente. Agora, na análise, eu posso ponderar sobre algo e até conversar com alguém e mostrar uma opinião minha. Se o outro não fizer o que eu penso, não muda meu humor. É isso. Eu tô bem. É isso. Tá tudo bem. Eu não dependo da mudança do outro. A aceitação, né? Tipo, eu tenho uma percepção, mas eu aceito, né? Eu tenho uma percepção daquilo e se for diferente, eu aceito. Eu não tenho... E do caso contrário, no julgamento não há uma aceitação, Não né? há uma aceitação. No julgamento há uma tentativa de mudança do comportamento do outro porque há uma necessidade pessoal de quem julga. De que a pessoa julgada se transforme a favor dos interesses daquele que julga, né? Nossa. Muito importante a gente assimilar esse conhecimento, porque olha como que de várias tradições falam muito do julgamento, né? O julgamento, não julgar e tal. E essa percepção é material de estudo para todos que escutam. Sim, principalmente para as pessoas que às vezes, né, estão nesse caminho de evoluir e às vezes querem desenvolver suas capacidades psíquicas, querem desenvolver a mediunidade e tudo isso gera bloqueio, não gera? O julgamento? Com certeza. O julgamento por exemplo, com o plano espiritual. Vem o medo das interferências negativas. É preciso estudo, eu acho, para quebrar grande parte desses preconceitos e julgamentos. E é preciso também vivenciar
a espiritualidade livremente, né? A gente não tem Sim. como aprender alguma coisa para valer sem errar. É. A gente tem que quebrar a cara sempre, um pouco. Mas eu acho que dá para se preparar, dá para você ter boas instruções que permitam mais segurança. Mas o julgamento, ele realmente atrapalha bastante a comunicação com o mundo espiritual. Ele também interfere bastante. As pessoas têm muito medo, sabe, Sol? Por exemplo, você me fez lembrar que antigamente era muito comum se dizer assim que o médium, ele deveria ser inconsciente. Por quê? Porque eles diziam que o médium consciente, isso no espiritismo kardecista, na Umbanda, se dizia muito isso. Ó, o médium consciente, ele julga o que a entidade fala e ele interfere. Só que, na verdade, o que a gente observa de real? Não existe mediunidade inconsciente de verdade. Toda mediunidade é consciente. O que acontece é que, às vezes, o médium ele não se lembra depois, julgando que estava inconsciente. O que eu quero dizer é que não há problema do médium ser consciente. O que ele precisa é aprender a não interferir. A ser consciente, se ele for uma pessoa equilibrada, ele não vai interferir. Ele não vai julgar ou interferir o que está sendo dito através do mecanismo físico dele, do corpo físico dele. Certo. Legal. E aí vem uma dúvida até interessante, né, que veio na pauta, assim. Essa questão da consciente e inconsciente do nosso plano. Beleza, estamos aqui, temos o nosso discernimento, nosso mapa mental, e através da nossa lente a gente interpreta e reage, né, e responde. Mas dentro de um plano espiritual, vamos colocar assim, no quarto plano, depois eu quero perguntar para você sobre a sua visão dos planos, mas a pergunta é, também há uma consciência que tem uma opinião própria nesses planos dos guias, né? Por exemplo, eles ainda carregam um viés próprio que muitas vezes precisa ser interpretado por nós, entender essa informação, sabendo que eles também têm uma opinião sobre as coisas, que não é uma verdade absoluta. É isso ou não? Deixa eu ver se eu compreendi a questão. As entidades, elas têm... são pessoas. Exato. Acho que é por aí, né? É. São pessoas. Viveram muitas encarnações, estão num grau de evolução X, Y, Z determinado, eles não são perfeitos. Exato. É até legal colocar isso. Acho que é por aí a tua questão, né? A questão se eles têm o próprio discernimento, né? As suas questões. Com certeza. Tem uma personalidade, são pessoas. O que as pessoas têm que entender é que os nossos mentores, nossos guias espirituais, especialmente nosso mentor pessoal, que é aquele que combinou conosco lá no período da entrevidas antes de reencarnar, todos nós, é um dos assuntos que as pessoas mais me perguntam sobre esses guias. Temos um mentor só? Temos vários mentores? Nós temos um mentor pessoal que nos ajuda fundamentalmente em duas coisas. A que nós recordemos aqui na Terra quem somos, porque isso em parte é esquecido, e que nós também procuremos recordar a nossa missão. Então, o nosso mentor vem para ajudar por inspiração, por intuição, quando nós damos abertura para ele, claro, ou ele ou ela, né? Nos inspirar. Mas são pessoas ligadas a outras vidas nossas. São pessoas que, eu até comento que muitas vezes, por mais que choque algumas pessoas falar isso, o mentor pode inclusive cometer erros. É isso que eu tô falando, é sobre isso. Essa questão, porque olha que interessante, se ele tem, é como um ancião, né, que ele tem mais experiência, mas ele ainda tem o viés dele. Claro, ele tem um olhar que pode ser tendencioso ou pode... Tudo depende muito do grau de evolução da egrégora, né, Lucas? Por exemplo, o teu mentor, ele tem um grau de evolução igual ou um pouquinho maior que o teu, não é tão distante. Ainda que ele esteja, nesse momento, no plano astral, num grau de expansão de consciência maior que o teu que está aqui na Terra. Mas o grau consciencial dele não é tão maior. Você pode, eventualmente, ter contato com mentores com um grau evolutivo bem maior, mas esses não vão te acompanhar no dia a dia. Esses você vai de vez em quando, numa viagem astral, numa canalização. Você pode ter um contato com um guia, porque guias espirituais nós podemos ter muitos. E pensa como se... Para comparar, aqui na Terra você tem um pai e uma mãe, teoricamente, né? Então, temos um pai e uma mãe ali, cada família de um jeito. Mas pensa no mentor pessoal como sendo esse pai e mãe. Alguém que te cuida desde pequeno. Os guias espirituais são como os professores de uma universidade. Então você pode ter dezenas de guias espirituais. E cada um vai trazer
uma experiência de uma encarnação específica. Eu tenho um trabalho meu, um curso meu chamado Frequências, onde eu ensino como que cada linha de mentores, a linha de chineses, egípcios, gregos, romanos, ou pretos velhos, ciganos, cada linha de mentor é uma frequência que faz, quando ele chega para incorporar, o que ele faz? Que é o uso da incorporação evolutiva. Posso explicar sobre isso? Sim, Pode. claro. O que é a incorporação evolutiva? As pessoas estão muito acostumadas aqui no Brasil a ouvir falar sobre incorporação no contexto religioso, ou da Umbanda ou da Mesa Branca para fins assistenciais. E eu gosto de mostrar que o caminho assistencial é um caminho. Eu até tenho um centro assistencial também. Mas que, na verdade, as pessoas têm que entender que a mediunidade e a paranormalidade é para a vida. É desenvolvimento pessoal. Usa no trabalho, usa nas relações familiares, sociais, o tempo todo. E a incorporação evolutiva, eu chamo de evolutiva, ela permite que o mentor chegue perto, ele ativa uma frequência de vidas passadas em que você viveu aquela experiência que ele quer transmitir. Então, por que o mentor está se apresentando como um cigano? Porque ele está usando uma persona de cigano, se ele mesmo teve várias vidas. Porque ele tem um papel naquele instante de ativar em você virtudes, qualidades da tua alma ligadas a encarnações que você foi cigano ou algo parecido. Como se fosse um arquétipo. É um arquétipo. Nesse curso é o estudo de arquétipos, exatamente isso. Que legal. Uau. Cada linha de mentores é um arquétipo. E ele adota aquela aparência porque é interessante naquele momento. Ele poderia adotar outras aparências de outras encarnações que ele Até teve. para uma melhor compreensão, talvez. Porque essa questão do arquétipo, eu já escutei falar isso, dessa parte imagética, ela dá mais informação para a gente conseguir relacionar a partir de algo que eu reconheço. Sim, sim. Tem um lado... Principalmente quando você trabalha totalmente incorporado, as características que a entidade transmite ajudam pessoas que não têm, às vezes, uma clarividência a identificar uma linha de mentores. Isso. Mas, na verdade, para o próprio médium, quando você começa a estudar isso para valer, o mentor pode até abrir mão dessa aparência. Porque ele passa a ser reconhecido pela energia. O que a gente fala, né, aquela máxima, energia não engana. Aparência engana. Existem obsessores espirituais que podem pegar a aparência de Nossa Senhora, de qualquer entidade, de Mãe Maria, de o que você quiser, um arcanjo. Ou seja, a aparência no plano astral é uma coisa delicada. A gente tem que saber trabalhar energia para saber quem é o ser, independentemente da aparência. Essa informação é boa, hein? É verdade? Isso é interessante para investigar isso. Então, a energia é a chave, é a questão da Energia é a frequência. chave. Existe uma coisa chamada plasmagem do corpo astral. Qualquer ser desencarnado ou encarnado projetado pode mudar a aparência astral. Por isso que a aparência, quando você tem uma visão, a visão não é tão importante quanto uma leitura energética. E a leitura energética, ela não é feita pelos sentidos. Da onde? Ela é feita pelos parasentidos. Ah, né? Perfeito. Uhum. Ela é feita pelos chakras, né, que estão antes dos sentidos físicos. Então, a leitura energética permite você... energia contém todas as informações. E energia não engana. Por exemplo, no plano astral, Sol, pegando um exemplo, se você tiver uma viagem astral, e sei lá, vem para conversar com você um parente seu que desencarnou, um ente querido, desencarnado. Se a pessoa causa em você um impacto emocional, você vai ficar um pouco abalada ou muito abalada na hora. E isso é um pouco perigoso. Por quê? Porque a entidade pode não ser aquele parente. Ou seja, um obsessor espiritual pode pegar uma aparência de um familiar desencarnado e às vezes eles são muito bons nisso. Eles realmente conseguem forjar uma aparência muito semelhante. Aí tem duas dicas importantes. Primeira, olhe nos olhos. Fica como dica para as pessoas também. Olhe nos olhos, porque os olhos não enganam mesmo. A história de que os olhos são espelhos da alma é bem verdade. No plano astral, quando você olha nos olhos, a expressão não dá para transformar, não dá para iludir. E segundo, aí a gente pratica muito técnicas como da chama violeta, ou campo de luz verde, a chama de luz verde, que é a luz da verdade. E quando você aprende a trabalhar e faz energia, isso vale tanto aqui quanto lá. Aqui você pode usar em algumas situações também com pessoas que você
não sabe se estão falando a verdade para você. Mas no plano astral, desmancha na hora a aparência falsa da entidade. Uau! Na hora você vê. E aí você chama a proteção, claro, aí tem outras invocações, digamos, para você chamar o guardião, chamar a proteção, fazer o que tem que ser feito para se manter longe da obsessão. Sim. E essa questão, por exemplo, que nem você falou que a gente tem um mentor desde quando a gente vem para cá até o momento do desencarne, né? Como que a gente... Você falou sobre essa questão de dar permissão, né? Que eles sempre estão ali dispostos a trabalhar pra gente, né? Mas de dar permissão e como que a gente cria uma relação com eles, por exemplo, no dia a dia? O exercício que vai abrindo os canais são as meditações. Eu tenho várias meditações guiadas que os meus alunos exercitam para ir abrindo esse canal e tornando essa comunicação cada vez mais clara. Então, o que no começo é um sentir a presença, vai abrindo, aí a telepatia começa a vir, uma palavra, uma frase. Daqui a pouco você está conversando, você está formulando uma pergunta e ouvindo uma resposta. Daqui a pouco você pode abrir a clareaudiência, escutar. Então, a comunicação vai melhorando muito conforme você pratica. E aí, o que acontece é que é importante as pessoas entenderem que o mentor ou mentora está evoluindo como nós e conosco. Então, na verdade, é uma parceria. E quando a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente está nos relacionando com as pessoas, eles também estão, claro, dentro da sua permissão, do que eles não vão ficar 24 horas por dia tirando sua privacidade, não é isso? Mas eles estarão presentes grande parte do teu dia, te ajudando a executar alguns processos kármicos para que haja libertação, para que haja aprendizado, para que haja o cumprimento do propósito daquilo. Que legal. Isso vale tanto para nós quanto para ele. Agora, temos o livre-arbítrio, né? E as nossas escolhas podem distanciar esse mentor e as nossas escolhas podem também nos complicar karmicamente. Então, mentor não vai manipular. Deixa de ser mentor se manipular, passa a ser um obsessor. Mentor não vai manipular nem que seja para o bem, né? Eu falo sempre que tem pessoas até aqui na Terra que às vezes querem tanto o bem dos outros que se tornam obsessores do bem. Né? Uau. Querem ser obsessores para fazer o bem na porrada, quase que... Eu falei, não, gente, nenhum mentor vai interferir. Tem pessoas que falam, mas por que o meu mentor não fez nada? Porque ele não é um obsessor. Ele tem um limite de ação que o teu livre-arbítrio permite. Né? Senão ele vai tirar a tua oportunidade de crescimento. E até mesmo que eu acredito que deve ser parte da missão dele, parte da evolução dele não interferir, né? Total. Porque se ele também está em evolução, nesse caso, se ele interferir, provavelmente ele vai atrasar a evolução dele, né? E a boa notícia, Sol, é que o nosso mentor tem mentor também, né? Sim. Então, legal. assim, eles também têm um... É uma teia, né? É uma Cósmica. teia. E eles levam uns puxões de orelha também. Eles também recebem, muitas vezes, uns ultimatos ali, ó. Você tá mimando ali o teu pupilo, né? Presta atenção. Então, os mentores também são mentorados. E você acredita, por exemplo, que os nossos mentores, às vezes, quando a gente pede ajuda e dá a permissão, mesmo de forma ingênua ali, né? Sem saber se comunicar, sem ter uma relação ainda, mas, por exemplo, num momento de muita dor, você vai e fala, olha, Deus, faz o que você quiser, né? Você dá aquela permissão ali para eles trabalharem. E aí vem, às vezes, algo que você não queria. Por exemplo, uma mudança. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Quando eu tava nos Estados Unidos, eu fiz um intercâmbio, fiquei lá 3 anos. E eu tava passando por um momento de muita crise, assim, no final do meu intercâmbio. E eu tinha que vir pro Brasil para renovar meu visto. E aí, nesse momento, eu lembro que um dia eu ajoelhei, eu não aguentava mais aquela pressão. Por conta de visto e residência lá, tudo. E aí eu falei assim, olha, me mostra o caminho que eu aceito. O que você quiser, eu aceito, me mostra, né? Ajoelhei e pedi. E aí eu vim pro Brasil para renovar meu visto, começou a pandemia. E aí eu não queria aceitar aquilo. E aí eu falei, não, mas agora eu tô entendendo, porque eu pedi, eu dei a permissão. É lógico que a pandemia foi um fator global, mas eu acredito que, sincronicamente, aquilo interferiu na minha vida e fez com que eu não voltasse mais pra lá, porque aquela situação tava me deixando doente, né? Então, eu acredito que às vezes eles podem fazer esse tipo de trabalho, mesmo que no nosso julgamento ali pode ser algo ruim.
Só que na verdade tá sendo bom pra gente? Sim, mas o que acontece é assim, você fora do corpo tem uma consciência provavelmente maior do que você tem aqui. Então a consciência aqui é muito boa, mas você fora do corpo tem mais consciência. Então o problema aqui é que na época, o que eu sinto, você me contando a situação, é que na época você tava, as suas escolhas que fizeram você ir pra lá eram escolhas mais egóicas. Você estava dentro de uma ilusão de empoderar-se e tudo mais. Não que não possa ter uma experiência fantástica de morar no exterior, não é isso. Mas naquele momento, naquele contexto, com o grau de consciência que você tinha, a tua escolha eu acredito que tenha sido mais egóica. Isso quer dizer o quê? Você estava dividida. Porque você, provavelmente, tempos antes, aqui no Brasil, não devia estar se sentindo feliz, não conseguindo cumprir tua essência. Sair daqui traria para você um sentimento de libertação. Mas você viu que não era bem assim, porque Sim. o processo é interno. Então, quando você diz assim, olha, eu aceito, façam o que vocês quiserem, eu acato, na verdade você não está dizendo isso pro amparo só, você está dizendo isso pro teu inconsciente. Você está dizendo isso pra tua essência. Porque o que move o karma, Sol, é o inconsciente. O karma é totalmente interno. Ele é totalmente interno. As pessoas têm uma ilusão de que o karma é um problema com o outro. Não é. O karma é interno. Quando você se libertou da necessidade de controlar, isso quer dizer que a tua mente lógica consciente permitiu o teu inconsciente se manifestar. Claro que o amparo te ajudou, mas houve sim uma permissão sua num nível mais inconsciente. E eu arrisco dizer que eu acho que em viagens astrais você já mostrava claramente pro teu amparo que você queria essa mudança. E chegando aqui você não lembrava e continuava condicionada. Sim. Entendeu? Então essa dualidade, né, ela se quebrou quando você entregou. Sim. Porque aí você se tornou você saiu da dualidade. Perfeito. Nossa, respondeu. Exatamente isso. E Não é? permissão, né? Esse é uma palavra-chave. Posso pegar mais água? Pode, aqui? pode ficar à vontade aqui. A permissão. Vamos falar um pouco dessa permissão, porque é uma palavra muito importante, né? Até pela questão dessa interferência, né? Dos mentores, dos guias que a gente está falando aqui. Então, em alguma instância, há essas permissões para atuação e tudo mais. E numa das entrevistas que a gente fez aqui, em que o seu Exu Porteira, ele veio trazer uma mensagem através da Andréa Francomano, né? E ele falou assim, ele olhou no meu olho e falou assim: a sua egrégora me permitiu que eu viesse aqui hoje, então eu te agradeço. E eu queria entender mais como que é essas permissões da nossa egrégora, como que isso funciona. Você tem as entidades, né, que acompanham vocês aqui. E provavelmente elas realmente têm que permitir uma entidade que não é da egrégora que se manifeste e aconselhe alguma coisa. Então, provavelmente, teus mentores deram essa permissão, né? Para que a pessoa pudesse incorporar e te colocar. É tudo uma questão de escolhas. Porque, assim, a egrégora não te define. Você define a egrégora. Quando você acha que a egrégora te define, você se sente uma marionete. Você não é uma marionete. Por isso que uma pessoa pode melhorar, curar seus padrões... Desculpe, curar seus padrões emocionais. Desculpe. Tudo bem. Sem problema. Vamos lá, agora sim. Falando bastante também, eu vim do meu podcast, né? Garganta pega um pouquinho. Então vamos lá. O que você precisa entender? Se você cura seus padrões emocionais, se associa a uma egrégora de mentores mais lúcidos, muda tudo. Alguns guias que você tinha podem se afastar, porque já cumpriu um ciclo, e outros se aproximam. Então, na verdade, até mesmo a egrégora espiritual, ela não é fixa. Alguns mentores são mais pessoais, como teu mentor pessoal. Mas mentores da egrégora depende da escolha de vocês. Se uma pessoa, pegar um outro caso, uma pessoa opta por um tempo na vida, falar, não, eu quero estar dentro de uma igreja evangélica. Mas ela, na verdade, tem uma visão muito maior da espiritualidade. Mas por contextos familiares, ela se vê condicionada
e se deixa levar por aquilo. Por algum tempo, a egrégora que envolve ela está ligada à escolha dela. As entidades de outras vidas ligadas, vamos supor que ela tem até uma proposta espiritual ampla, mas ela numa fase da vida, ela incorreu numa egrégora de vida passada. Ou seja, ela, de uma certa maneira, repetiu um processo encarnatório de outras vidas, religioso, mais fechado e dogmático, eu quero dizer. A egrégora dela, naquele momento, está afastada. A egrégora mais elevada dela. Então, tudo isso muda muito, entende? O que eu quero dizer é que é uma mudança muito grande. Provavelmente vocês que estão mudando de ciclo aqui, estão tendo atualizações espirituais também. Tem entidades novas chegando. Exato. E a gente sente que nem você falou, né? A gente que define a nossa egrégora espiritual. E aí, pra mim, faz sentido essa colocação, porque se a gente atrai, né, de acordo com o que a gente tá vibrando, e aí a gente passou por fases, assim, de estruturação e de mexer essa questão da matéria, porque eu acredito que deve ser muito comum, muitas pessoas que ouvem a gente também já relataram isso, que quando passa por um processo de despertar, existe uma desconexão grande da matéria. Eu percebi que foi comum isso para muitas pessoas que ouvem o Tribe Zen, e para mim aconteceu isso. Então eu tive uma desconexão um pouco com a matéria, e aí a gente voltou para esse lugar de se conectar com a matéria, com o corpo, com a prosperidade, a abundância. Então foi algo que a gente trouxe muito esse último ano. E eu acredito, por vibrar isso, por desejar isso, esses mentores como, né, o Exu, que trabalham nessa linha mais da matéria também ali, né? Eu sinto que eles estão mais próximos desse lugar. E aí eu acho que foi onde eles se aproximaram por conta da gente tá invocando essa força, né? Sim, e o importante, Sol, é você ter contato com todas as esferas. Faz amizade com todo mundo. Sim. Entendeu? Sai fazendo amizade com todo mundo. Sim. Porque assim, cada ser no mundo astral, em cada dimensão, cumpre um papel na nossa vida se a gente permite. Então o guardião, ele vai se aproximar, o guardião Exu, ele vai se aproximar porque você precisou, mas é importante que você nunca deixe de tê-lo. Como é importante você estar em contato com energias mais sutis, até angelicais, sempre. Porque cada um cumpre um papel. E quando a gente fala do mundo material, a ideia é cada vez mais conectar a matéria com o espírito. Aquilo que a gente falou no começo. Sim. O corpo também é espiritual. O corpo também é uma manifestação energética do nosso espírito. E a gente tirar essa separação, sabe? Às vezes algumas pessoas que passam pelo despertar, elas se distanciam do mundo material um pouco porque também entendem o mundo material como um mundo angustiante, um mundo que distancia ela dos valores humanos. Mas isso é um desserviço que a religião plantou. A ideia de que a matéria é pecaminosa, o corpo é pecaminoso, também temos que descondicionar isso. Sabe? Eu não acho que as pessoas têm que se afastar do mundo material por passarem por um despertar. Maravilhoso. Perfeito. Entende? Eu acho que isso é um pouco condicionado por uma mentalidade que é lá no fundo religiosa de séculos e séculos e séculos, que demonizou o corpo, demonizou o sexo, demonizou o dinheiro, colocou tudo num patamar de algo pecaminoso, negativo, ruim. E as pessoas desconectadas da energia do dinheiro, da energia da vitalidade, da criação, elas são pessoas muito mais fáceis de serem manipuladas, né? Exato. E que principalmente estão vivendo de ilusão. Frequência baixa também, Porque né? tudo, tudo é divino, né? Imagina, energia Kundalini, energia da criação, energia vital, é vida, né? Sim. Como que você vai colocar o sexo como em algum nível? Ou o dinheiro. Olha que interessante a questão do dinheiro. Falar só um segundo de metafísica do dinheiro, só por termos Excelente. comentado sobre isso no meio do assunto da espiritualidade. Mas é assim, a matéria, eu gosto muito das raízes das palavras. Matéria vem de mater, que é mãe. Tudo que é material, o dinheiro é uma energia feminina e maternal. Porque o dinheiro no inconsciente, ele representa a nutrição da experiência da vida. Uau. Então, quando a gente pensa que no passado, a mãe terra, que é o planeta Terra, nutria a vida com alimento, hoje é o dinheiro, é um símbolo do alimento, é um símbolo das coisas. Mas continua sendo, no final das contas, uma energia que vem desse útero de vida que é o planeta Terra.
Então, o dinheiro, ele é uma energia feminina, uma energia que nutre as experiências evolutivas que a gente necessita ter. Nossa, que legal. E Genial. às vezes a gente pensa, né? Não, mas o dinheiro é por conta do patriarcado, das indústrias. O dinheiro, ele é aprisionado pelo patriarcado. Uau. Ele é aprisionado como aconteceu na história. O lado masculino doentio aprisionou o feminino. Mas o dinheiro não é uma energia naturalmente masculina. O trabalho a gente pode fazer assim, o trabalho é uma característica masculina, o dinheiro é uma característica feminina. Porque o trabalho tem a ver com capacidade, o dinheiro tem a ver com liberdade. A palavra-chave que vibra para atrair abundância é liberdade, no sentido financeiro. Concordo. Nossa. Nossa, isso é poderoso, trazer essa reflexão. Muito, muito poderoso. Porque é a liberdade de você ser no mundo, né? Tem a ver com pertencimento. Por exemplo, se você quer atrair dinheiro, você precisa se sentir pertencente ao mundo. Olhar para o mundo e falar, é minha casa e eu vou viver as experiências que eu sonho. Exato. Nossa, maravilhoso. Eu queria entender da sua visão sobre os planos espirituais, ou todos os planos, né? Porque o meu conhecimento, ele vem um pouco de cada lugar, assim, mas minha base de entendimento dos planos existenciais vem bastante do Theta Healing, que fala dos 7 planos da existência. E como que você vê esses planos da existência na sua visão? Se isso é diferente, é mais expandido do que essa visão? Você sabe que esse é um dos temas que eu acho mais complexos na espiritualidade, Lucas, porque por mais que, de uma forma geral, eu uso os planos como uma referência a certas frequências em nível de densidade. Certo. Então, por exemplo, nós estamos aqui entre 3ª e 4ª dimensão, porque nós temos o corpo físico na 3ª, um corpo etérico na 4ª. Nós vivemos entre 3ª e 4ª. Os nossos mentores, a maioria deles numa 5ª dimensão. Cada dimensão é subdividida em 7 planos. Cada dimensão. Depois, 6ª dimensão já é uma dimensão de seres bem mais sutis. Uma 7ª dimensão, praticamente ascensionados, a seres de um grau de cristificação muito elevado, de 7ª para 8ª. Só que, mesmo citando para você esses planos dimensionais e dando referência, como eu fiz agora, a algumas entidades, isso é uma parte muito pequena do processo. As dimensões eu acho que são infinitas. Interessante. A gente não tem como quantificar a dimensão. Qualquer tentativa, de tudo que eu estudei, de todas as linhas de pensamento, eu acho que a gente até quer colocar isso num patamar controlável. Olha, eu tenho certeza que o número 7, ele sempre está presente porque ele faz parte da geometria sagrada, ele faz parte de certos elementos que a gente vê na natureza de Deus. Então, em pensar que temos 7 dimensões, cada dimensão tem 7 planos, mas provavelmente elas se repetem, tanto para o mais sutil quanto para o mais denso. Até onde? Entendo. Verdade. Então, eu acho que é como a questão do fractal, da geometria. Tudo se amplifica geometricamente. A gente não tem como dizer qual é o limite de dimensões que existe, por exemplo. Seria um risco, um chute, na verdade. Sim. No Theta Healing, vou te falar a minha visão e a visão que eu estudei, porque para mim funcionou no sentido de me relacionar com essas diferentes densidades de uma forma bem lúdica e bem fácil. Eu vejo que é isso mesmo. Nessa visão é bem simplificada para a compreensão lógica. Então eu vejo assim, no Theta Healing tem a seguinte sequência, vamos colocar, né? Nessa 3ª dimensão dos humanos, né, dos mamíferos, abaixo da gente o reino orgânico, abaixo o reino mineral. Então, primeiro mineral, segundo orgânico, segundo dos mamíferos, o reino, essa 3ª, quer dizer, né? No 4º, já o plano espiritual, a escola espiritual. No 5º, dos mestres, já mais sutil, dos mestres ascensos e tal. No 6º, a geometria sagrada, as leis que regem o universo. E o 7º, o divino, né? A unidade. Então, até para eu conseguir me localizar, me guiar, assim, funcionou de uma certa forma.
Faz sentido essa sequência, assim? Faz sentido, é até muito semelhante à visão teosófica. Deve ter base teosófica, provavelmente. Porque, assim, o que acontece é que não são aí dimensões, são níveis de consciência. Perfeito. Por exemplo, tudo é vivo. Uma pedra tem vida, do ponto de vista da cosmogênese, da criação do universo. Porque tudo que existe no universo é Deus. Então, uma pedra é Deus também. Sim. Uma pedra tem um corpo físico e tem um corpo energético, disforme. Não um corpo exato, porque você tira um pedaço de pedra, aquilo é uma porção de energia, não é uma forma exata. Uma planta tem um corpo energético e tem um corpo físico, mas tem uma forma mais exata, mais definida. É orgânico. Um animal, ele tem um corpo físico, um corpo energético e um princípio de um corpo emocional. Então, o que a gente tem, na verdade, nos reinos, são graus de evolução do divino. Não exatamente planos, entende? Sim. Que planos eu entendo como dimensões espaciais. Perfeito. Tá? E nós estamos na mesma dimensão dos animais, das plantas e das pedras. Das pedras. É que essa terminologia planos, dimensões, ela gera uma confusão, porque em vários livros eles são utilizados de formas diferentes. Sim. Mas eu vejo do ponto de vista, né? Planos e dimensões como espaços Perfeito. diferentes, que vibram em frequências diferentes. Muito bom. E claro que a gente aqui no plano físico, mesmo os seres humanos, não estão todos exatamente na mesma frequência. Somos todos daqui, todos temos corpo físico, mas temos frequências mais ou menos elevadas também, né? Mas aí realmente cosmogênese é um assunto mais avançado, né? Mas que é muito fascinante estudar a origem do universo e como tudo é divino, como que a individualidade vai se formando. Sim. Né? Maravilhoso. Isso é muito legal também, assim, porque eu vejo que existe um anseio mesmo da nossa alma de querer saber o que tá fora daqui, né? Desse plano 3D que a gente tá vendo. E aí eu percebo também que muitas pessoas no planeta Terra vêm adoecendo justamente por essa desconexão com o mundo espiritual, com os outros planos, né? E você acredita que, por exemplo, as doenças hoje em dia que, né, uma epidemia no mundo, por exemplo, as doenças mentais, né? A saúde mental está cada vez mais precária. Você acredita que isso tem a ver também com uma repressão da nossa mediunidade, uma repressão dos nossos sentidos mais paranormais? Puxa, vou te colocar duas coisas só. Primeiro, eu não acho que a humanidade hoje esteja com mais problemas do que já teve. Eu acho que a humanidade sempre teve os mesmos problemas, só que eles não eram conhecidos, não eram valorizados, não havia espaço para isso. O ser humano, séculos atrás, era tratado, na sua maioria, como, né, servo, soldado, objeto, coisa. Então, não havia humanidade mínima para que se considerasse o aspecto quase de saúde física, quanto mais de saúde mental. Eu acho que isso vem mais como um desenvolvimento científico e de valores e conceitos, especialmente para o Ocidente, né? Porque eu acho que a gente vem desenvolvendo... É muito diferente as egrégoras. A gente não pode dizer sobre como são as relações no Brasil, por exemplo, ou no Oriente Médio, né? Ou na Coreia do Norte. A gente não tem como, né? Não pode generalizar o mundo também, né? Porque é como se houvessem épocas diferentes coexistindo, às vezes, em alguns aspectos, né? Culturais e de valores, né? Onde a pessoa é mais ou menos considerada. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte: o que é para nós aqui o estatuto da criança, certamente não vale para todos os países. Então, certeza. O modo que o ser humano hoje é visto aqui não é em qualquer lugar. Mas voltando à tua questão, eu vejo assim, eu acho que sempre existiram problemas mentais. Mas uma coisa que você colocou eu achei muito interessante, muito importante. A religião, principalmente, ela reprimiu a humanidade. Então, isso que você fala sobre houve uma repressão, sim, a humanidade é como um ser. A humanidade num todo tem a sua alma feminina totalmente reprimida. Por isso que no mundo vemos tanto conflito, luta, guerra, porque o que mais existe é um masculino doentio prevalecente. E grande parte disso é o papel da religião, que reprimiu a liberdade individual, a busca, sabe, da manifestação das emoções, a valorização das trocas afetivas, a valorização do prazer. Tudo isso foi reprimido.
Então o feminino foi reprimido. Então, quanto mais se reprime do lado psíquico, como é para um ser, vale para a humanidade. Mais traumas surgem. Então a humanidade está cheia de traumas. Por isso que de vez em quando um gatilho é motivo de uma guerra. Porque a humanidade tem um trauma sufocado ali que vem à tona e vira um novo conflito, uma nova guerra, né, entre países X, Y. Não sei se eu estou te respondendo. Sim, faz sentido. Mas bem interessante. Faz sentido. Legal, legal. E assim, um conceito que também temos conversado aqui, até num episódio que foi essa semana, a gente estava falando um pouco sobre o conceito de tempo. Que eu acho esse conceito muito interessante para a gente dar uma esclarecida aqui, a gente refletir sobre o tempo nessa dimensão, porque o que a gente tem percebido, né? Eu tenho percebido em relação ao tempo, que essa percepção atual, vamos colocar num senso comum da sociedade, em que a preocupação é que daqui a pouco eu já tô utilizando toda a minha energia com uma preocupação do que eu vou fazer à noite, do meu próximo compromisso essa semana, esse mês. E aí, colocando isso como uma percepção num senso comum. Agora, olhando pra gente como essa passagem aqui na Terra e tirando essa limitação do tempo tão relativo e limitado, eu vejo que os desenvolvimentos, né, os aprendizados, as progressões, elas precisam ser vistas de uma forma mais expandida, né? Porque as coisas, elas demoram um tempo para acontecer. E essa percepção do tempo tão restrita, limitada, eu vejo que, às vezes, ela traz um desafio para entender a espiritualidade, para entender o processo que as coisas acontecem, de manifestação, de ação. Então, simplificando minha pergunta, assim, você vê que essa percepção de espaço-tempo aqui, na terceira dimensão, ela realmente tá limitando a nossa consciência, a nossa percepção de entender o funcionamento das coisas? Eu acho que sim, eu acho que faz parte da matrix humana. E aí está a importância dessa reconexão à matriz divina. Nós somos seres multireencarnatórios, reencarnamos, nós temos milhares de anos de existência e somos multidimensionais. Vivemos, coexistimos em várias dimensões através de vários corpos. E realmente a mente humana, no geral, não sabe isso, né? A maior parte da humanidade está vivendo restrita a um olhar para o mundo da matéria. As pessoas têm uma visão muito fantasiosa realmente sobre o tempo. Eu gosto sempre de resgatar um conceito do hinduísmo que diz assim: o tempo não existe, né? O que existe é um único instante eterno. E é verdade, o que você tem é esse instante só. Só ele existe. Só que para você ter uma visão ampla do karma, você precisa entender que esse instante ele é mutável, ele está mudando. E aí o karma é compreender o que promove essa mudança. Basicamente, eu tenho convicção que, como eu falei agora há pouco, o inconsciente nosso, que são as nossas emoções, são a base do karma. Então, o que eu tenho que compreender? Se eu transformar minhas emoções, eu agrego energias diferentes e gero consequências kármicas diferentes. Eu estou colocando karma, Lucas, como sinônimo de lei da atração. Porque é assim que eu vejo. Karma e lei da atração são exatamente a mesma coisa. Então eu atraio. Então o que a gente precisa, claro, a espiritualidade, o lado paranormal, mediúnico, nos ajuda a entender mais essa questão de como nós já vivemos por muito tempo e como vivemos em várias dimensões. Mas na realidade, o domínio sobre o karma, né, para que a gente mude a realidade no transcorrer desse tempo, que nada mais é que a transformação do instante presente, ele exige de você domínio das emoções. A chave, no final das contas, é essa. Uau! Para simplificar, a chave é assim: domine as emoções e você domina as consequências. Eu tenho até um trabalho meu, um curso que é chama Mentes Magnéticas, né? Ele é sobre lei da atração, sobre magnetismo pessoal. E tem uma aula dele que eu explico que existem várias camadas kármicas, só que tem uma que você está vivendo.
E você tem várias outras potenciais. E elas estão traçadas de um modo mais leve, mais suave. Elas estão inconscientes. O que é salto quântico? O salto quântico é quando você muda tanto o teu sentimento que você consegue promover uma mudança kármica. Toda a linha kármica muda. Por isso que o caminho muda. Como você exemplificou, Sol, da sua mudança dos Estados Unidos para cá, por exemplo. Você deu um salto. Mais ou menos consciente na época, mas você deu um salto. Sim. Então o salto quântico, kármico, ele ocorre quando nós conseguimos promover uma grande mudança emocional. E aí você começa a ter mais consciência de ser mesmo aquele que rege o teu destino. Sim. Né? E se as emoções é ali uma descarga química que acontece no nosso corpo e também o nosso inconsciente, muita gente fala, né? Todos os nossos pensamentos são repetidos, assim, basicamente todo dia, a maioria, né? A gente tá repetindo. Então, se as emoções fazem parte dessa química, também faz sentido que eu mude essas emoções para mudar também ali o que eu tô pensando para vibrar diferente. Com certeza. Pensamento não muda sentimento. É sentimento que muda pensamento. Se eu quero mudar, por exemplo, pensar positivo não adianta nada. Você precisa sentir positivo. E muitas vezes quando você pensa positivo e tá dividido, né? O teu pensamento, quem manda é a tua emoção. Então, por isso que você tem um pensamento, você tem uma ação, tentando ser constante naquilo para conquistar alguma coisa. Mas o teu consciente não se sente merecedor daquilo. Sim. O seu inconsciente se sente merecedor de outra realidade. Caraca. E até mesmo porque, como o inconsciente, ele tá mandando, e ele é 95%, né? Tipo assim, imagina a emoção vibrando, ela é muito mais forte do que a força de um pensamento, né? Por isso que quando você quer mudar o teu modo de pensar, no sentido de pensar mais positivo, sair de pensamentos negativos, redundantes, viciosos, eu sempre falo, o que você tem que fazer é usar a razão. A razão te ajuda numa coisa, fazendo uma escolha e te jogando numa experiência nova. A razão promove escolhas, mas a razão não muda sentimentos. Agora, quando a razão gera uma escolha e eu vivo uma experiência nova, me entrego a ela, eu me permito, aí eu amadureço meu sentimento. Aí eu saio, por exemplo, de um sentimento de tristeza, inferioridade, não merecimento, para sentimentos de merecimento, de pertencimento, de merecer amor, merecer fartura, merecer tudo. Sim. Olha aí, aquilo que a gente estava conversando sobre a coerência, né? Do pensar, sentir, agir. Então, isso que você está falando tem tudo a ver com isso, né? Tem que ter a coerência, não adianta só pensar, né? Tá sentindo diferente. Exato. Você falou isso aí, uma chave poderosa. Inverte assim, Lucas. Coerência do sentir, pensar, agir. Perfeito. Sentiu, pensou de acordo, agiu. Perfeito. Entende? A questão é que o sentimento, por isso que é tão importante quando a gente está em desequilíbrio, acalmar, meditar, purificar as energias, trabalhar com os mentores. Porque você transmuta a tua frequência, teu sentimento, e aí você pode olhar a realidade de outro jeito. Nossa. E se a gente falar, por exemplo, muita gente fala assim, você tem que ir pro seu centro, né? Não perder seu centro. E aí, perder esse centro é justamente ser levado pelo sentir, às vezes, ser dominado ali, né? É uma Ficar pessoa... reativa. Ficar reativa. Tirar o teu centro, tirar a ligação com a tua essência, teu eu superior. Pode chamar de eu superior, tua essência, divina. E aí, por exemplo, né? A gente fala assim, a gente já ouviu algumas teorias que falam que todas as emoções são importantes, né? Por exemplo, uma emoção que mesmo que pareça negativa, como a raiva, ela é uma emoção importante para a gente aprender a colocar limite em alguma situação ali, né? Lógico, utilizando o discernimento como a gente trouxe. Mas como que a gente começa a cultivar sentimentos que vibram mais alto, que são mais positivos? Existem 5 emoções, Sol, que sendo bem didático, tá? Tem 5 emoções que fazem parte de todo o sofrimento e todos os karmas negativos. A raiva, medo, mágoa, culpa e dó. Essas 5 emoções precisam ser dissolvidas. A raiva, ela não é uma emoção positiva. Mas eu entendo, a raiva, ela tá na base. Quando eu equilibro ela,
Quando eu transmuto ela, ela se transforma em firmeza, força. Mas enquanto raiva, ela não é boa. Então eu não compartilho dessa visão, que eu sei que muita gente coloca psicologicamente. A raiva é boa porque me dá coragem. Ela pode te dar coragem, mas como vibração, eu que lido com a questão da lei da atração e do karma, como vibração, quando você está na raiva, você está atraindo disputa, conflito, briga, você está atraindo competição. Perfeito. Então a raiva não é nunca uma energia ideal. Tudo bem se ela surgisse num momento de o teu instinto precisar, sei lá, defender um filho e eu preciso me colocar numa defesa, é muito instintivo, muito animal. Mas o problema é que o ser humano, né, no nosso tempo, de hoje, contemporâneo, ele usa da raiva viciosamente, ele usa do medo viciosamente, compulsivamente. É só você ver quantas vezes por dia você tem medo. Cada vez que você está um pouco ansioso, você está com medo. Cada vez que você está um pouco preocupado, você está com medo. É que as pessoas disfarçam o medo e falam, estou preocupado, estou ansioso, estou tenso. Tudo isso é medo. É medo. E o medo, ele surge, se você pegar todas essas passagens do dia, você vai ver que ele surgiu ali 40 vezes, 50 vezes. Então, na verdade, não justifica. Por quê? É trauma, é fobia. Não é um medo justificável. Não é um medo natural, medo da altura, tá? É natural, eu tô ali com medo de estar num prédio alto porque eu tenho que preservar a minha vida. Então, aquele medo instintivo de sobrevivência. Fora essa emoção muito básica de sobrevivência, que quase nunca ela precisa ser ativada, os medos e a raiva são todos condicionados. Todos viciosos, todos compulsivos. E Ilusórios, todos né? ilusórios, geram sofrimento e te colocam em processos kármicos obsessivos. Nossa. Até porque, para simplificar, talvez você tá falando, né, do medo, da raiva, mas eles já são um outro atributo, né? Ele, no lado positivo, é um outro atributo já. Sim, é outra coisa. E eu adorei isso que você trouxe, não é a raiva, né? Porque a raiva, ela tem esse sentimento mesmo de destruição, Luta. né? De luta, De luta, de competição. né? Agora, uma firmeza, ela pode ser colocada com amor, né? Com amor e com... Você pode ser clara, você pode ser convicta. Eu digo muito isso, sabe? Eu acho que firmeza e autoridade é uma coisa que você mostra por ser uma pessoa convicta. Não por falar mais alto, não por se impor, não por ter que duelar com alguém. Por medo, né? É exato. Porque aí o medo e a raiva estão muito conectados, né? Nossa, que legal. Isso é uma Poxa, chave dá uma A poderosa. gente clareza. consegue fazer uma coisa... Tem uma outra frase que eu uso muito no meu trabalho, que é assim... Tem a ver com essa transmutação das emoções. Todo defeito é uma virtude em potencial. Então é verdade, eu posso pegar o defeito da raiva viciosa e tornar ela firmeza. Mas eu tenho que sair da competição e entender que eu só posso usar aquela energia não como raiva mais. Ela deixa de existir enquanto raiva. Mas ela pode se transmutar numa energia de força de conquista, de clareza, de objetividade. Mas aí já é uma coisa calma, ela é tranquila. Gostei. Não só amorosa, mas ela também ela é firme, mas ela é tranquila. Legal, Adorei. gostei. Gostei. Olha que bacana. Agora, assim, pra gente ir fechando nosso papo, que, nossa, eu poderia aqui trazer muitas frentes pra gente explorar, mas deixamos aí pra galera ficar com vontade de escutar mais, né? Mais Quem sabe no participações. próximo episódio, né? Vamos sim, teremos outras oportunidades juntos. Que com demais. certeza. Eu queria pedir a permissão sua, assim, né? Se for possível, dentro da sua sensibilidade, da sua mediunidade, assim. E o que você sente da gente, como egrégora Tribezenha? Se você consegue sentir uma informação, algo que você possa revelar pra gente dentro do que você capta? Puxa, eu já dizia para vocês aqui antes da gente começar o podcast que eu acho que vocês têm uma vibração muito calorosa e muito acolhedora. E o amparo de vocês também. Eu acho que tem muito carinho, muita pureza nas intenções de vocês. E acho que vocês vão atrair muitas pessoas afins com esse ideal de espalhar amor fraterno. Mas eu acho que também tem que ter aquele outro lado de cuidado, de proteção, de equilíbrio, para vocês se apropriarem do valor de vocês. O que eu sinto na minha leitura energética é que, às vezes, quem busca essa
atitude de irradiar o bem, espalhar o bem, às vezes se esquece um pouco de fazer o bem para si e se apropriar do valor pessoal. Porque é algo que, como eu já disse também, a religião tirou muito isso da gente, né? Qualquer autovalorização era tratada como egoísmo, algo pecaminoso e tal. E às vezes fica muito polarizado. Eu posso fazer o bem, eu posso me doar, eu posso ajudar pessoas com equilíbrio, no equilíbrio do alto amor. Jesus Cristo nos ensinava isso, né? Quando ele dizia, amar o próximo como a si mesmo. Ele estava falando sobre... Ele não falava sobre amor, ele falava sobre justiça nessa frase. Ame o próximo tanto quanto a si mesmo, porque o Deus que há no outro é o Deus que há em você. E o único amor que é equilibrado e justo é o amor que é equilibrado entre o alto amor e o amor ao outro. Então, se vale como um insight da minha parte. Maravilhoso. Quem sabe para vocês, que eu sei que estão vivendo um momento de crescimento, expansão e mudança, equilibrar muito bem esses dois lados para manter pessoas do lado que tenham trocas justas com vocês. Maravilhoso. Gratidão. Nossa, que demais. E se servir pro pessoal de casa também, olha aí, ó. Trabalhe isso. E aí, seus próximos movimentos, pro pessoal te encontrar, que escutou esse papo, já tá animado para saber mais, mergulhar no seu conteúdo, onde que encontra? Sim, olha, quem quiser me acompanhar, eu tenho o meu podcast do meio-dia de segunda a sexta, o Ecotrincast. Dá para maratonar no Spotify, quem quiser já entrar agora, fala, não, eu quero conhecer mais, entra no Spotify, segue lá Ecotrincast e dá para ficar na esteira boas horas ali, no trânsito, ouvindo Marcelo Cotrim. E tenho também o meu canal no YouTube, Marcelo Cotrim, com mais quase 2.500 vídeos ali, muita coisa bacana, muito conteúdo gratuito. E o meu Instagram, me sigam lá, eu abro sempre caixinha de perguntas nos stories, né? @MarceloCotrimOficial, @MarceloCotrimOficial. Que legal. Nossa, a gente observa isso, né? Essa força, como a gente comentou com você antes, de produzir tantas coisas, tantos materiais ali, né? Dá pra ver que tem um amparo espiritual mesmo. Uma paixão, né? Também. E consegue entregar muita coisa. Muito bom. Constância e né, a gente tá sempre conectado, então muitas ideias. Parece que, ainda assim, parece ter muito mais para fazer. Assim. Que bom. É verdade. Vem do coração, o carinho né? de vocês. Gratidão, Agradeço querido. mesmo, viu? Gratidão. Até a próxima. Pessoal que tá nos assistindo aí, marca, entrega para as pessoas, né? Distribui essa semente aí para mais pessoas. Também segue a gente no canal, dá um like aí também, que isso ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Gratidão. Beijo. Tchau, pessoal.